Olá pessoal, bem-vindos ao canal do João, onde eu, João, faço o resumo para você dos principais livros que podem ajudar você a ter uma visão mais rica do mundo e do conhecimento. Hoje eu estou trazendo esse livrão do Luiz Felipe Pondé, Guia Politicamente Incorreto de Filosofia, Ensaio de Ironia. O Luiz Felipe Pondé dispensa apresentações, ele tem um canal no YouTube também, que é o Democracia na Teia. Ele tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado, mas não por isso. Ele realmente é um grande escritor e é um comentarista de grande quilate. Ele tem uma orientação política mais voltada para a direita e é por isso mesmo que esse livro passa a ser muito pertinente. Ele tem como tônica expor, segundo ele, a praga do politicamente correto, que é esse controle do nosso pensamento a partir da fiscalização da linguagem. Ele dividiu o livro em 223 páginas, divididos em 24 capítulos. E é lógico, para o nosso resumo não ficar muito enfadonho, eu não vou falar sobre todos os capítulos. Vou falar somente de 9 capítulos que eu penso que são os mais importantes. Então, Pondé começa definindo o que é o politicamente correto, que é um movimento que tenta fiscalizar, tenta controlar o nosso pensamento a partir da fiscalização da linguagem. Então, o pretexto do politicamente correto é tentar fiscalizar a linguagem para evitar excluir pessoas historicamente excluídas. Eu estou colocando aqui entre aspas porque o Pondé coloca no seu livro esse trecho entre aspas. As pessoas que estão historicamente excluídas, como os gays, os negros, os pobres, as mulheres e outros grupos mais que possam se sentir excluídos, que possam de alguma forma se sentir ressentidos. Então, a tônica do livro é justamente expor o ridículo, segundo as palavras do Pondé, o ridículo do politicamente correto. Segundo Pondé, o politicamente correto surgiu com a nova esquerda. E a nova esquerda surgiu quando percebeu que a classe trabalhadora não iria salvar o mundo. Ao contrário, foi o capitalismo que trouxe as melhores condições de vida da classe trabalhadora. Então não adiantaria ficar falando mal do capitalismo, já que a classe trabalhadora percebeu que justamente graças ao capitalismo ela tem TV a cabo, ela tem celular e assim por diante. Então essa nova esquerda ela mudou o foco. Ao invés de se concentrar no trabalhador, no proletariado, começou a se concentrar em outras categorias que poderiam, talvez, se sentir historicamente excluídas, que no caso, nós já falamos, os gays, os negros, as mulheres, os pobres e assim por diante. Pondé fala que o politicamente correto acabou criando verdadeiras mentiras históricas, filosóficas, psicológicas, para que as pessoas não se sentissem excluídas de algum modo. Ele mostra que a grande praga do politicamente correto criou certos exageros, como por exemplo no Canadá, se você falar o céu está negro porque vai chover, você responde criminalmente por racismo. Perceba se essa moda pega aqui no Brasil. Pondé diz que o politicamente correto é um fenômeno amplo e principalmente autoritário, porque ele supõe que está salvando o mundo. Então, se existe uma guerra do bem contra o mal, os fins sempre hão de justificar os meios. E o Pondé é absolutamente contra isso. E é por isso que a esquerda se acha autorizada a depredar, a quebrar, a xingar, se achou autorizada a matar 100 milhões de pessoas ao longo da história e não ter nenhum tipo de peso na consciência. Então, o livro ele pretende expor esse fenômeno autoritário e realmente deve ser exposto. O primeiro capítulo que eu gostaria de resumir é o capítulo 4, que tem como tema o outro. E na página 63 desse capítulo, ele se refere à África. Nós estamos a todo momento falando sobre essas questões raciais e o Pondé ele vem expor algumas coisas que não estão aí ocupando o debate público, algumas coisas que são escondidas de nós. Por exemplo, ele diz que a África já exportava escravos, já vendia pessoas, as pessoas já se matavam, já se mutilavam, já se queimavam vivas, muito antes da chegada dos europeus. E ele diz que até hoje a África é um continente absolutamente atrasado, é um continente que sempre viveu no Neolítico e ainda continua com muitos atrasos.
Por exemplo, na África, a bruxaria ela é usada em muitas regiões como um instrumento oficial de negócios. Na Nigéria, por exemplo, ele diz que uma pessoa pode perder todos os seus bens se o autor da ação comprovar que foi vítima de um feitiço. Ele diz que em Uganda, crianças são mortas em rituais religiosos e todo mundo sabe disso, mas as pessoas evitam falar porque é politicamente incorreto. No capítulo seguinte, o Pondé vai falar sobre o islamismo. Ele disse que até poderia falar do protestante, mas ele disse que não é politicamente incorreto falar do protestante nem do católico. É sim falar do muçulmano, a quem os esquerdistas adoram elogiar. E aí ele se refere aos radicais islâmicos. É lógico, ele diz que toda religião tem sempre aquelas pessoas que são mais fundamentalistas, mas a cota de violência do islamismo em relação às outras religiões, ela é muito maior. Ele faz questão de dizer que todas as religiões têm certa medida de ação violenta ao longo da história, mas o islamismo ele supre todas essas cotas. E aí ele diz que a esquerda acha que pode sentar com um muçulmano e dialogar, quando ele diz que, na verdade, o muçulmano não está nem aí para paz, não está nem aí para homossexual e não está nem aí para mulher. Está no próprio DNA da religião deles. E a esquerda adora elogiar o islamismo. E aí o Pondé fala que você achar que um muçulmano pode se tornar membro do Partido Democrata americano, como achava o Barack Obama, chega a ser uma piada. Basta você perguntar a um muçulmano o que ele acha do casamento gay em seus países. E ele diz que o mero fato de você pregar o cristianismo num país muçulmano já é considerado crime. O mero fato de um muçulmano se converter ao cristianismo já faz ele ser considerado um traidor em seus países. Mas ninguém pode falar isso porque existe um manto na mídia que considera isso politicamente incorreto. No capítulo seguinte, o tema é ressentimento idiota, onde o Pondé ele trata de um tema chamado especismo, que é um tipo de preconceito contra os animais. Foi uma teoria desenvolvida, segundo ele, pelo filósofo Peter Singer, onde ele usa esse termo especismo para designar um certo preconceito contra os animais. Ele considera que o especismo ou o anti-especismo é o politicamente correto mais de ponta, porque ele considera que nós não podemos discriminar os animais. E aí o Pondé faz questão de dizer, é lógico que nós não somos a favor, não podemos ser a favor dos maus tratos aos animais. Porém, achar que eles estão no mesmo patamar que os seres humanos é absolutamente absurdo. Basta dizer que nós não chegaríamos até o nosso nível de civilização se nós não tivéssemos nos alimentado de proteína animal. Basta dizer que nós não teríamos nem vacina e muitos medicamentos se não fosse o uso de animais como cobaias. Então, o especismo ou anti-especismo é uma esquizofrenia do politicamente correto, segundo o Luiz Felipe Pondé. Ele vai nos exageros dessa teoria do anti-especismo. A primeira delas é o ser humano tentar projetar a moral dele para os animais, como se os animais tivessem amor, se eles tivessem algumas virtudes, o que é absolutamente esquizofrênico, na opinião do Luiz Felipe Pondé. Basta nós assistirmos um Discovery e percebemos que os animais não estão nem aí para a nossa moral. Um gavião, por exemplo, ele ataca o ninho de outro animal e mesmo o filhotinho, fofinho, ele é capaz de despedaçar o outro animal. Nós teríamos que reprogramar toda a África para ser diferente do que realmente ela é, o que seria absolutamente uma loucura. Então esses são os exageros do politicamente correto. O exagero do especismo vai até o ponto de você ter que ser vegano. Você não pode se alimentar de nenhuma proteína animal. Então, nós notamos que o politicamente correto realmente parece ser uma praga do nosso tempo. Depois, quando ele fala sobre a teoria do gênero, que é outra esquizofrenia do politicamente correto. Essa teoria, ela diz que, na verdade, não existe diferenças entre homens e mulheres. Toda diferença foi culturalmente construída. A biologia ela é absolutamente irrelevante. Então, não existiria diferença entre os hormônios, nem a quantidade de hormônios, não existiria diferença entre densidade óssea, nem quantidade de fibras musculares. Tudo isso seria construção
do patriarcado. A biologia ela é absolutamente irrelevante para a determinação do sexo, o que é, segundo Pondé, mais uma praga do politicamente incorreto. É como se todas as diferenças entre homens e mulheres que estão na biologia, na densidade óssea, nos neurônios, na quantidade de neurônios, na quantidade de fibras musculares, tudo isso fosse fruto do patriarcado. É como se a natureza ela fosse machista, tudo fosse machista, mas uma praga do politicamente correto. Depois, Pondé vai falar do feminismo. Ele diz que o feminismo ele é também um movimento autoritário. E ele diz, uma coisa é você impedir as mulheres de dirigir, como acontece em alguns países islâmicos. Outra coisa totalmente diferente é uma mulher usar seu poder de sedução para conseguir um bom cargo no trabalho e aí ela dizer depois que ela é vítima de abuso do poder. Ele diz que o feminismo ele sempre tem uma pitada de mau caratismo e diz que todas as suas líderes são feias e mal amadas. E é por isso que elas querem fazer o mundo ficar feio, porque assim elas se sentem em casa. No capítulo seguinte, Pondé ele fala sobre a teologia da libertação, que foi um movimento iniciado em 1960 aqui na América Latina por teólogos católicos e protestantes, que tenta fazer uma combinação entre cristianismo e marxismo. Você sabe que no cristianismo os protagonistas são o povo eleito e no marxismo os protagonistas são os proletariados. Então, a teologia da libertação, ela tenta fazer uma combinação e considerar povo eleito os gays, os negros, as mulheres, os pobres. Na opinião de Pondé, nada mais, nada menos que uma tentativa de fazer você engolir o marxismo através de uma visão religiosa. No capítulo seguinte, ele fala sobre ditadura e o tema, a forma como ele intitula o seu capítulo é Uma Pergunta Apenas. Então ele diz, se a ditadura militar aqui no Brasil matou tanta gente, por que quando ela terminou, os meios de produção de cultura estavam cheios de pessoas de esquerda? Jornalismo, a arte, o cinema, a dramaturgia. E ele diz que se a guerrilha tivesse triunfado, hoje o Brasil seria como Cuba. Depois, Pondé chega no próximo capítulo, que tem o título Canalhas Cheios de Amor. Ele se refere aos índios. Ele diz que todos aqueles que gostam de pagar uma de que amam os índios, na verdade, são canalhas. Porque ele disse que os índios nunca tiveram nenhum senso de preservação da floresta. E eles só não acabaram com a Mata Atlântica porque eles viviam no Neolítico. Os índios não haviam descoberto nem a roda quando eles tiveram contato com os europeus. No capítulo chamado Baianidade, o Pondé ele critica o que ele chama de africanização compulsória da Bahia. Ele diz que os espaços públicos são infestados de um fundamentalismo afro, palavras dele, onde tudo parece levar à história da África, o que acaba, na opinião dele, maculando, escondendo toda a riqueza cultural da Bahia, que não se limita a falar só de africanos e negros, mas você criticar isso faz com que você receba ataques do politicamente correto. Ele diz que é um pouco de mau caratismo você dizer que tudo que é da África é bonito, que todo negro é maravilhoso, que é uma coisa bem típica do politicamente correto. E depois nós chegamos no último capítulo, e eu vou ler para vocês o tema dele. O politicamente correto é uma forma de ser mau caráter. Aí o Pondé nos diz assim, eu vou ler para vocês perceberem como é que ele encerra esse livro. Aqui encerro o relato do meu pecado. A praga politicamente correta deve ser combatida, não porque seja bonito dizer piadas racistas, porque não é, mas porque ela é um instrumento de maus profissionais da cultura, normalmente gente de mau caráter, fraca intelectualmente, pobre e oportunista. Nascida da esquerda americana, ela, a praga do politicamente correto, é pior do que a esquerda clássica, porque essa, pelo menos, não era covarde. Meus amigos, esse livro ele tem 223 páginas, ele tem 24 capítulos e nós resumimos só 9. Ainda tem 15 capítulos que você precisa conhecer. Eu espero que você tenha gostado do resumo desse livro. Quero lembrar que a opinião é do autor,
Eu me limitei simplesmente a reproduzir a opinião dele e eu espero que você, ainda que não tenha gostado, se interesse em ler esse livro, porque até para nós criticarmos, nós precisamos ter conhecimento de causa. E se de alguma maneira você se sentiu ofendido ou não tenha gostado desse livro, pense bem, talvez você já tenha sido contaminado pela praga do politicamente correto. Fraterno abraço, até o nosso próximo resumo.